Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Vem comigo aí em mais um Expresso da Palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Gálatas, capítulo 5, versículo 14 diz: Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Ok? Bom, queridos, é uma palavra muito profunda. Você já percebeu que por mais que uma pessoa tenha razão, o excesso de razão vai destruir essa pessoa? Quando a pessoa tem convicção de que está certo no que está fazendo, o excesso dessa convicção leva a problemas, leva a brigas. Pois é isso que Gálatas capítulo 5 diz aqui. Se nós amamos ao próximo como a nós mesmos, nós temos que entender que o erro pode haver dos dois lados. Mas tem aquela pessoa que está sempre na autodefensiva, sempre está no eu sou certo, sempre está no eu nunca erro. Mas olha o que diz aqui o versículo 15: Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O excesso de razão faz com que você se destrua, por mais que você esteja certo. Infelizmente, nós vemos pessoas assim. Pessoas que até têm razão, até na mídia, até se dizendo evangélico, né? Elas têm razão no que falam, mas a altivez destroem a elas mesmas. A altivez deles os destroem. Pessoas que confundem razão com excesso de razão, como eu já falei, né? E aí eles começam a ser corroídos por algo chamado de soberba. A soberba corrói. A soberba é o eu sempre, é o eu nunca. E quando a gente entende que nós temos que ser dependentes da graça, porque se nós olharmos para nós mesmos somos falhos, se nós não entendermos isso, nós caímos na nossa própria soberba. Tá? Ou seja, faça o que é certo, verdadeiro, sem fingimento. Porém, deixe Deus dar a sentença merecida. Se alguém está de má fé com você, Deus o corrigirá. Se você está com excesso de soberba, peça a Deus que tire. E assim, essa palavra não vai se cumprir para você, porque você vai ter a simplicidade, você vai ter o bom senso de entender que Deus está no controle. Se alguém errou, você pode errar também. Mas se você está certo, ajude a quem está errado. E é por isso que essa palavra diz, tá? Por isso, nós temos que entender o seguinte: viver pelo Espírito e de modo nenhum vamos satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque se nós começarmos a satisfazer apenas os desejos da carne, essa palavra vai se cumprir, tá? Se nós fizermos apenas o desejo da nossa essência pecaminosa, é o que diz o versículo 15: Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Você está vendo essas guerras que estão acontecendo lá para o Oriente? Você está vendo? Estão se destruindo mutuamente, cheio do excesso eu tenho razão. Nós sabemos quem está certo. Nós sabemos quem foi confrontado, mas não existe mais um não existe mais um chega. Existe agora o eu preciso destruir. E quando a gente esquece de construir, a coisa se complica. Ficou esta palavra, ficou esse expresso da palavra de Deus. Não destrua, procure construir, e se não tiver jeito, deixe com Deus. Aliás, deixe tudo com Deus, porque Ele certamente vai dar a sentença merecida para cada um. Que Deus abençoe a todos, rique e poderosamente, família linda, família abençoada, pescadores de almas. Glórias a Deus. Aleluia, meu Deus.